Mostrar pra gente agora o trânsito mais em cima um pouquinho. Você viu como é que estava o trânsito lá na 079? Vamos agora mostrar o trânsito para quem sai de Águas Claras lá por cima, lá pela faculdade. Devagarzinho para a gente poder mostrar o trânsito por aí. Trânsito nesse momento, a boa notícia, se é que eu posso falar assim, é que a velocidade média na EPTG está na casa dos 20 km por hora na pista principal e na casa dos 11 km por hora na Marginal até a altura da residência oficial. O trânsito melhora um pouquinho na Marginal depois que você cruza o Israel Pinheiro. Você vê nesse ponto aí, o pessoal que sai da Marginal, sobe um pouquinho a imagem, nesse ponto aí, olha só, tem uma saída da Marginal, o pessoal tenta fugir daquele nó cego, que é o acesso ali do Israel Pinheiro por baixo, o pessoal que sai de Águas Claras, sai de Vicente Pires. Então quem vem de Águas Claras lá em cima, tenta acessar a EPTG nesse ponto, aí complica um pouquinho. Falava da velocidade de 20 km por hora, mas era do Israel Pinheiro para cima. Do Israel Pinheiro para baixo, ou seja, aí para trás, a velocidade não passa dos 10 km por hora, mais ou menos como está na via Marginal. Raposo continua mostrando para a gente, congestionamento hoje já passa da entrada de Águas Claras. Você vê aí, olha só, está quase chegando a Taguatinga Centro. Trânsito muito complicado nesse momento por aí, tem que exercitar a paciência. Eu já fiz a minha seleção musical, já montei o meu CDzinho, inclusive, só para brincar, descontrair um pouquinho, escrevi no CD, músicas para ouvir no trânsito. Já sei que quando o bicho pega, quando para tudo, eu pego aquele CDzinho, coloco lá e dou uma relaxada. Quer saber qual é a música que eu normalmente escuto? Normalmente MPB, é aquela que me deixa mais tranquilo. Porque imagina, enfrentar 1h30, 2 horas de trânsito. Agora cada um tem seu gosto. E você de casa, que música você gosta de ouvir no trânsito? Daqui a pouco você vai me responder lá no Facebook, tá certo? Trânsito parado lá na Castanheiras. Também daqui a pouco mais informações do trânsito de outro ponto do Distrito Federal. 7h24, tragédia no Gama. Marido enforca a mulher com fio de telefone e depois se mata. Eupídio Pereira, de 46 anos, e Maria Benilde dos Santos Rosa, de 41, moravam nesta chácara em Ponte Alta, no Gama. Eles estavam casados há mais de 20 anos e tinham 3 filhos. Ultimamente estava com um problema de relacionamento entre os dois. Estou vivendo um pesadelo, muito surpresa com isso. Sentida por ela, pelos filhos, pelo fato. O crime foi por volta das 3 horas da manhã. Eupídio matou a mulher enforcada com o fio do telefone e depois se matou. Depois de matar a mulher, o marido telefonou para vários familiares. A filha do casal chegou aqui por volta das 6 horas da manhã e tomou um susto ao encontrar o pai pendurado nesta árvore com uma corda no pescoço. Depois que viu o pai enforcado, a filha entrou na casa e se desesperou ao ver o corpo da mãe em cima da cama. Os gritos dela acordaram os vizinhos. Uma surpresa muito desagradável, né? Uma perda muito grande pra gente aqui da Ponte Alta, os familiares. Era um casal muito tranquilo, ele principalmente brincalhão, sorridente sempre. Crime bárbaro, hein? 7h25 na capital do país e a polícia prendeu 2 homens acusados de matar o sargento do Corpo de Bombeiros, André Toledo Leão, na última sexta-feira. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Carolina Andrade. Tiago Galdino de Souza e Wesley Henrique Fernandes foram presos no início da noite dessa segunda-feira no Caúbe 1, próximo ao Gama. Os 2 rapazes estavam do lado de fora de uma casa quando os policiais chegaram. Com eles foram encontradas 2 armas calibre 38. Tiago e Wesley são suspeitos da morte do sargento do Corpo de Bombeiros, André Toledo Leão, na última sexta-feira. O crime foi aqui em Santa Maria. Testemunhas teriam dito que ouviram uma discussão e, em seguida, 2 tiros. A polícia suspeita que os 2 rapazes teriam tentado roubar o carro do militar quando ele reagiu. Ainda é investigada a participação de Tiago Galdino em um homicídio no Gama. Veja a seguir, Polícia Militar encontra um corpo e também um crânio em um matagal próximo à DF-190. E ainda, Prefeitura de Águas Lindas também quer intervenção no transporte do grupo Amaral, que roda lá no entorno. Quebrado, cheio, demora a passar, tá uma calamidade. É rapidinho, hein? Olha só que imagem linda, o seu DF no ar. Volta em 1 minutinho. Nesta
quarta, pior que forjar o próprio sequestro. Meu Deus, Chico. É descobrir que sua vida não tem o mínimo valor. Por que alguém pagaria $1 milhão por você? Em Maus Lençóis. Nesta quarta, logo após Balacobaco, na Super Tela. Meu nome é Karina, sou casada, tenho uma filha. Através desse programa do Morar Bem, eu vi o meu sonho se realizando. Estou muito feliz em estar morando num bairro com infraestrutura, com parque, com churrasqueira, tudo asfaltado e segurança. Eu poder deixar minha filha brincar, eu tenho essa tranquilidade e estou muito feliz. O programa Morar Bem do GDF realiza o sonho da casa própria de famílias como a da Karina. Ao todo, já são mais de 70 mil casas e apartamentos lançados. É o maior investimento em habitação na história do DF. Na construção de moradias, o GDF chegou junto. E na regularização de terrenos e condomínios também. Aqui em Samambaia, assim como em Ceilândia, Santa Maria e Recanto das Emas, o programa Regularizou é Seu já entregou mais de 3 mil escrituras. Seja aqui em São Sebastião, aqui em Samambaia e em todo o Distrito Federal, o GDF chega junto para fazer a sua vida melhor. Governo do Distrito Federal. Mais atacadista. Banana nanica, limão Tahiti ou mandioca amarela, 88 centavos. Pera Williams quilo ou uva Benitaca bandeja 500 gramas, 2,98. Cenoura ou manga palmer, 1,68. Galinha congelada Bonasa, 2,98. Mais atacadista. Negócio imbatível Saga. Só as melhores ofertas. São preços e condições exclusivas para você sair de 0 km. Gol 1.0 2013 com vidros e travas elétricas. Entrada de apenas R$1.000 mais 60 vezes de 599. E mais, Voyage iTrend 2013 a partir de 32.990 à vista. Ou entrada de R$3.000 mais 60 vezes de 699. Saga Casa de Amigos. Ao assumir a gestão do Grupo Amaral, que havia retirado cerca de 100 ônibus das ruas de Planaltina, São Sebastião, Paranoá, Sobradinho e Itapuã, o governo fez o mais importante nesse grave momento. Evitou a paralisação do transporte coletivo nessas cidades. O governo agiu assim porque a situação da empresa era crítica. Salários atrasados, impostos não pagos, ônibus sucateados, usuários em risco. Problemas que não se resolvem da noite para o dia, mas que agora começam a ser enfrentados. O governo comprou mais de 1.000 pneus novos para dar segurança aos usuários, mais de 1.500 peças de reposição para diminuir a quebradeira dos veículos e 1,5 milhão de litros de óleo diesel para garantir os ônibus nas ruas. Isso é apenas o começo. O GDF chega junto para garantir o direito da população. Governo do Distrito Federal. O seu DF no ar, 7 horas e 30 minutinhos agora. 35 ônibus voltaram a circular em São Sebastião depois da intervenção do governo no transporte público. Todos eles passaram por reparos, mas ainda há muitos parados nas garagens sem condições de rodar. Em São Sebastião, a frota que estava reduzida a 45 ônibus aumentou para 80 nesta segunda-feira. 35 veículos recuperados foram remanejados do Paranoá para a cidade. No Paranoá, onde nós deslocamos esses 35 carros, nós colocamos um outro operador com 50 carros, ou seja, 15 a mais do que o Grupo Amaral operava no Paranoá. Com isso, nós melhoramos de uma maneira significativa a oferta do serviço do Paranoá e aqui de São Sebastião. Segundo o DF Trans, ainda não é possível saber quando toda a frota estará circulando nas ruas. Antes da intervenção, 50% da frota estavam parados porque não tinham condições de circular, porque muitos veículos ficaram sem o motor, sem a caixa de marcha, até sem o eixo. As rodas nem tinham condições de serem recuperadas e uma outra parte está com a vida útil vencida. Esses veículos com a vida útil vencida aí, ou seja, que circulam há mais de 7 anos, têm condições de serem recuperados? O nosso engenheiro mecânico está fazendo uma avaliação porque nós temos o veículo totalmente danificado. Ele falta as principais peças, ou seja, peça cara, pneu, motor, caixa de marcha. Então nós queremos fazer essa avaliação e consertar aqueles que for possível de consertar de forma mais rápida para que os ônibus voltem a circular imediatamente. Próximo passo, Planaltina. Nós vamos fazer um trabalho concentrado essa semana para que nós tenhamos condições de melhorar o serviço daquela população bastante sacrificada, especialmente na região
do Vale do Amanhecer e de Arapuanga. Outra novidade é a regularização do pagamento dos motoristas e cobradores das 3 empresas do Grupo Amaral que estão sob intervenção do governo. A promessa é de que até quarta-feira o salário estará na conta. A fase é realmente de limpeza e organização. E aqueles ônibus que estavam há meses parados por falta de manutenção estão sendo levados para as oficinas. Vamos continuar dando manutenção para manter o que estiver rodando e paulatinamente recuperando os que são passíveis, porque tem sucata lá que já não presta mais para nada. Tá a mesma coisa. Não deu para perceber nenhuma mudança? Não. Vamos ver como é que vai ser agora para frente, né? Tem que esperar, né? Dá um voto de confiança. Afinal de contas, como falava ontem mesmo aqui no DF no Ar, já são mais de 20 anos sem ninguém voltar os olhos com mais atenção, com carinho maior para essa questão do transporte público aqui no Distrito Federal. Tenho que confessar, fui surpreendido com a decisão da intervenção do GDF no Grupo Amaral. Inclusive eu era uma das pessoas que achava que empresa de ônibus aqui no DF era intocável, que ninguém nunca ia mexer nesse problema. Pelo jeito não foi bem isso que aconteceu e finalmente alguém abriu a caixa preta do transporte público. É só o começo, se mexer direitinho, acho que muita coisa ainda sai daí. Os problemas do transporte público no Distrito Federal, como foi dito pelo diretor do DF Trans, Marco Antônio Campanella, atingem várias empresas, não é uma ou outra só, praticamente todas passam por problemas, pelo menos aí 1 década ou 2 de sucateamento, ônibus que nós temos a certeza que não tem condições nenhuma de rodar aqui no Distrito Federal, com 7, 8, 9, 14, 15 anos circulando pelas ruas do Distrito Federal, e ônibus que não podem sair agora, porque imagina, já está ruim com eles, pior sem eles, né? Tem que esperar um pouquinho até que a nova licitação seja aprovada, passe por todo o processo, a danada da burocracia, né? Para que esses novos coletivos comecem a rodar pelas ruas do Distrito Federal. Agora, tudo isso está acontecendo por um motivo. Você, morador do Distrito Federal, cobrou. Você exigiu, você protestou, você foi às ruas, E se for olhar direitinho, quem manda, no final das contas, é o povo. Quem manda é o povo, tem que ser por eles. As coisas têm que acontecer pelo morador do Distrito Federal, as coisas têm que acontecer pelo usuário do transporte coletivo. E se nós ficarmos caladinhos, sentadinhos com um bumbumzinho na cadeira, ninguém vai saber que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam acontecer. Parabéns, então, principalmente para você, morador do Distrito Federal, que cobrou mudanças e elas começaram a acontecer. 7h35, eu vou continuar falando sobre o transporte coletivo e vou falar agora sobre o problema lá fora, porque não é só aqui no Distrito Federal que a população vem sofrendo muito com o transporte público, viu? Quem mora no entorno do Distrito Federal, em Águas Lindas, por exemplo, tem sofrido um bocado nos últimos dias, principalmente nos últimos dias. É que a empresa Santo Antônio, que é do Grupo Amaral, e outras empresas que atuam na cidade também, estão causando vários problemas para os passageiros. Os problemas com as empresas do Grupo Amaral não são apenas no DF. O grupo também tem empresas que operam no entorno e que não estão cumprindo regras. Uma delas é a Santo Antônio, que faz o trajeto de Águas Lindas ao Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras. Os problemas aqui são tantos da empresa que vai desde a parte de horário, de estrutura dos ônibus. Então, assim, a cidade está sofrendo muito com isso. A nossa população está sofrendo porque não tem um comprometimento da empresa com a nossa cidade. De acordo com o secretário de Transportes de Águas Lindas, cerca de 120 ônibus deveriam estar circulando na cidade, mas apenas 50 estão transportando passageiros ao DF. Nós encontramos que realmente foi comprovada a diminuição da frota, principalmente da empresa Santo Antônio. As linhas onde ela atende, que teria que atender no mínimo 120 ônibus, ela está atendendo com 50 carros. Por causa da falta de estrutura dos ônibus, a Prefeitura de Águas Lindas elaborou um relatório sobre o problema e encaminhou para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que fiscaliza os transportes interestaduais. O documento solicita a intervenção do órgão no serviço da empresa.
como fez o GDF com a Rápido Veneza, Viva Brasília e Rápido Brasília, desde o dia 25 de fevereiro. Nós tentamos entrar na garagem da empresa para mostrar a situação dos ônibus, mas não fomos autorizados. No entanto, uma fiscalização da Secretaria de Transportes de Águas Lindas mostrou que dos 20 ônibus vistoriados em uma blitz, 14 foram apreendidos. Todos por falta de documentação e má conservação dos carros. Ainda de acordo com a secretaria, cerca de 30 mil passageiros da cidade precisam dos ônibus, mas 50% deles estariam prejudicados. Também foram encontrados problemas em outras empresas que fazem o transporte público de Águas Lindas ao DF, mas as empresas apresentaram propostas de melhoria. A Taguatu se propôs até dia 15 agora do mês 3, ela vai estar recebendo 28 carros novos que vai ser implantado aqui, nas linhas que ela atende aqui. A SAIS, que é uma empresa que atende através de liminar, se propôs dentro de 30 dias apresentar 50 ônibus no acréscimo da frota para melhorar o atendimento. A empresa Santo Antônio, através de seus representantes, Cláudia e Milson, que estiveram aqui, está em ato, ela disse que vai atender, vai mandar para cá talvez 70 ônibus daqui uns 4, 5 meses, caso perca as concessões lá em Brasília, vai mandar os ônibus usados para cá, para atender. Foi a proposta que a Santo Antônio propôs para nós. Nós pedimos socorro, porque nós não aguentamos mais. Aqui a situação está precária demais. A gente fica horas e horas na parada e nada de ônibus. E já tem um bom tempo assim. Quebra toda hora, todo tempo. Às vezes a gente pega 3 para ir pro serviço. Quebrado, cheio, demora a passar. Tá uma calamidade. Chove dentro. Tá terrível. Os ônibus estão terríveis. Olha, para virar calamidade, para ficar terrível, como disse essa jovem, tem que melhorar muito. Eu acho que não existe ainda no dicionário brasileiro, a nossa língua portuguesa, uma palavra que descreva o transporte público coletivo no Distrito Federal e no entorno do DF. Não existe. Principalmente no entorno. Se aqui no Distrito Federal, capital do país, tem ônibus por aí caindo caixa de marcha, tem ônibus por aí caindo tanque de combustível, tem ônibus por aí com banco solto. Eu mesmo fiz reportagem especial, final do ano passado, um ônibus de Planaltina para Brasília, metade dos bancos soltos. Se na capital do país, pertinho da casa da Dilma, a coisa está desse jeito, imagina no entorno do Distrito Federal. Tem muita gente que fica chateada quando eu digo que o entorno é terra de ninguém. Se alguém me provar o contrário, eu paro de falar. Porque problema do transporte coletivo, o governo lá em Goiânia vira a cara para o outro lado, faz de conta que não é com eles, porque a grande maioria dos moradores do entorno trabalham aqui no Distrito Federal. A grande maioria trabalha aqui. É desse jeito que a banda toca. Então, o problema é do DF. Só que o DF não pode atuar no entorno por conta das nossas linhas imaginárias. E no meio dessa bagunça, dessa zorra, fica a Dona Maria, por exemplo, que é diarista aqui em Brasília e mora lá em Águas Lindas de Goiás. Eu conversava com essa senhora ontem e ela, quase chorando, estava falando: Juliana, eu não sei mais o que eu faço, porque não tem mais hora para passar ônibus. Eu saio de casa às 5 da manhã para tentar chegar em Brasília às 7, acabo chegando 8h30, 9 e tenho que contar com a boa vontade dos patrões. Tenho que tocar a faxina, sair correndo para tentar terminar até às 5 e ver se eu chego em casa antes das 10 da noite. Porque eu tenho que descer na BR e ando 2 horas a pé para chegar em casa. Porque tem a questão da insegurança também, que nem motoboy quer rodar mais ali dentro, nem aquele motofrete roda mais por lá. Então tem que ser no pezão mesmo, no meio do nada. É uma situação, no mínimo, vergonhosa, para não falar coisa pior nesse horário. 7h41 na capital do país. E a Secretaria de Saúde começa, nessa semana, a campanha de vacinação contra HPV. O público-alvo são meninas entre 11 e 13 anos. Mais informações agora com a repórter Cristine Otaviano. Cristine, muito bom dia para você. Olha, uma ótima notícia para as jovens aqui do Distrito Federal. Até porque, se eu não me engano, essa vacina chegou na rede pública há pouco tempo, não é isso, Cristine?
É isso mesmo, Juliano. Muito bom dia para você. Bom dia a você que nos assiste aí no DF no ar, viu? Olha, mais do que uma boa notícia, Juliano, é uma ótima oportunidade para que essas meninas possam se prevenir de uma doença grave e que é transmitida sexualmente. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos o secretário de Saúde que está aqui ao meu lado. Muito bom dia, secretário. Todas as meninas da cidade vão ter oportunidade de se vacinar? Vão sim, todas as crianças, meninas na faixa de 11 a 13 anos, estudantes tanto da rede pública quanto da rede privada, vão ter acesso à vacina. A única coisa que precisa é ter autorização do pai. A equipe da Secretaria de Saúde vai percorrer todas as escolas e garantindo essa vacinação. Olha, essa informação é importante, Juliana. Importante você, pai, você, mãe, você responsável que está nos assistindo. A criança vai chegar com um formulário em casa e os pais precisam de fazer ali a assinatura, a aprovação, para que a criança seja vacinada pelo pessoal da Secretaria de Saúde que vai visitar as escolas, tanto as particulares quanto as públicas. Sim, nossas equipes estão treinadas e capacitadas para visitar todas as escolas do Distrito Federal, tanto da rede pública quanto da rede privada, garantindo essa vacinação que passa a fazer parte do calendário de vacinação dessas meninas nessa faixa etária de 11 a 13 anos. Uma informação importante da gente dar também, secretária, é que essa vacinação vai ser feita em etapas. Então, daqui a pouquinho vai precisar de vacinar de novo e não quer dizer que está repetindo a dose. Não, a vacina ela é em 3 doses, é uma dose inicial, depois uma sequência do primeiro ao segundo mês a segunda dose e no 6º mês, contando a primeira dose, a terceira dose. E aí você completa 3 doses. A nossa meta é que no mês de agosto esteja sendo concluída essa etapa inicial, né, do calendário desse ano aqui no Distrito Federal. Secretário, existe um certo tabu de falar de doenças sexualmente transmissíveis, mas é uma preocupação importante. O HPV é uma doença extremamente grave. Então, para aquele pai, para aquele responsável que está nos ouvindo e ainda não entendeu a gravidade dessa doença e tem algum tipo de receio de vacinar o seu filho, vamos explicar direitinho a gravidade desse problema? Primeiro o seguinte, o HPV ela é uma doença sexualmente transmissível. Ela só é transmitida via sexual. Tá? O HPV, ela é responsável por doença tanto no homem quanto na mulher. Agora, na mulher tem um agravante, que ela é responsável pelo mal que mata a mulher, que é o câncer de colo de útero, né? Daí, a nossa meta é essa, é a prevenção no futuro dessas meninas que no futuro serão mulheres do câncer de colo de útero. No Distrito Federal, ano passado, morreram 90 mulheres de câncer de colo de útero, que poderiam ter sido evitadas. Hoje, o Distrito Federal oferece algumas medidas com relação a isso, com relação à saúde da mulher. Nós temos hoje um programa belíssimo, que é a Carreta da Mulher, que leva saúde onde a mulher está. E lá naquela carreta da mulher tem um exame que é o exame preventivo de câncer de colo de útero. Se detecta naquele exame, Papa Nicolau, na fase inicial, o câncer é 100% tratado com cura. E agora estamos incorporando na rede de saúde uma coisa muito importante, que é a vacina do HPV, né? Uma prevenção. Então, daqui a 20, 30 anos, nós vamos poder quantificar o valor e o benefício que essa vacina vai fazer para a nossa população feminina. E com certeza vai ser grande, secretário. Obrigada pelas suas informações. Olha, Juliano, lá na rede particular, essa vacina custa em média R$300, viu? Então, uma ótima oportunidade para as meninas. Pais, fiquem atentos e incentivem suas filhas. É com você, Juliano. Muito obrigado, Cristine. Obrigado, secretário. Boa sorte durante a campanha e atenção, você, mulher que nos assiste agora, você que é mãe, até você que é pai também, não deixe de levar sua filha entre 11 e 13 anos para vacinar. 7h45 e para melhorar a situação da saúde, o governo está licitando ainda este mês a construção de 2 novas unidades de pronto atendimento. Uma vai ser o anexo do Hospital de Base e a outra lá no Gama. Para os pacientes que dependem dos hospitais públicos de saúde, o raio-x é um só. Eu acho que precisa de socorro, né? Igual a gente. Eu acho. Estou aqui desde 9 horas da manhã, porque machuquei a mão e não consegui tirar um raio-x. São que horas agora? Agora são 4 horas da tarde. A reclamação é pela espera, falta de médicos e de vagas nos leitos. Porque mandaram a gente esperar. Eu fui para triagem. Aí, quando chegou na triagem, a moça falou para esperar porque lá dentro está muito cheio. Mas, de acordo com o secretário de Saúde, Rafael Barbosa, essa realidade deve mudar com a construção de mais um prédio do Hospital de Base e de uma nova unidade no Gama, que substituirá, depois de pronto, o atual hospital da cidade. Com as características diferentes, um hospital moderno, mas mantendo a mesma concepção em torno de 500 leitos.
Segundo a Secretaria de Saúde, as obras devem começar em julho deste ano e uma delas, a daqui do Hospital de Base, pode ficar pronta até o final de 2014. O anexo ao maior hospital público do DF será um prédio especializado em traumas, com 200 leitos e 50 UTIs. A ampliação será uma forma de desafogar o atendimento, já que as vítimas de trânsito são trazidas para cá e atendidas com prioridade, o que faz com que a demanda seja muito maior. O hospital de base, vamos dizer, poderá respirar melhor e atender os outros casos complexos, tá certo? Dentro daquilo que é a filosofia dele. Então, o hospital de trauma atende, né, essa necessidade da cidade, uma estrutura moderna que vai ter o foco, tá certo? Vai ter a excelência no tratamento de trauma para nossa cidade. A licitação será lançada ainda este mês. As duas construções serão feitas a partir de uma parceria público-privada, no valor estimado de 500 milhões de reais. Se tivéssemos que fazer uma opção de recurso próprio para construir essa unidade, nós não teríamos. Então, a PPP é uma oportunidade, tá, moderna, tá certo, de você construir esses serviços públicos. Para os pacientes, mudanças que devem melhorar e muito a vida deles. Lógico que vai melhorar, porque é gente demais, né? Muita gente mesmo. A demanda está muito forte. Então, se criar um prédio novo, você acha que vai melhorar? Vai melhorar. 7h48, vamos direto ao céu de Brasília, imagens do nosso helicóptero, falar um pouquinho sobre trânsito. Agora, lá no finalzinho da 040, quase via Épia, você vê imagens aí do Catetinho para cá já é Épia, do Catetinho para lá, 040. O trânsito para quem vem lá do Balão do Periquito pelo acesso ao viaduto do Catetinho, nesse trecho aí, tranquilo. Agora, eu vou dizer que tá tudo bem depois que o Raposo me mostrar mais para cima. Você que acompanha o nosso DF no ar todos os dias, telespectador assíduo, sabe que o trânsito fica complicado nesse trechinho aí, nesse joelho, né, esse desvio que foi criado por conta das obras do VLP. Você vê aí, se bem que hoje dá para perceber, pelo menos nesse ponto aí, o trânsito fluindo bem. A partir do joelho ele anda, antes dele um pouquinho, trânsito mais lento, e aí, meu amigo, aí para tudo já na altura do viaduto, lá no Balão do Periquito. Tem o acessozinho subterrâneo, né? Faz aquela volta ali por baixo e tem o Balão do Periquito para quem vem do Gama, para quem vem também do Riacho Fundo, Recanto das Emas, pessoal cortando o caminho pelo mato. Olha que coisa feia, em vez de seguir o caminho dele, é isso aí que atrapalha o trânsito, gente. É isso aí que atrapalha o trânsito, porque uma hora esse espertinho, esse engraçadinho aí que está cortando o caminho pela faixa do VLP, ele vai ter que voltar para a pista convencional. Já tem até caminhão fazendo o mesmo percurso. Olha que coisa feia, viu? Voltando a falar de trânsito parado no Balão do Periquito, você vê ali na parte de baixo, trânsito muito lento. Raposo, mostra mais para cima um pouquinho, já para quem vem do Gama, por favor. Olha só, nesse trecho aí, tá começando a engarrafar agora, né, Raposo? Trânsito fluindo normalmente, eu fiquei devendo a velocidade lá do Catetinho. Daqui a pouco eu passo para você, vou acessar aqui rapidinho para ver a quantas anda por lá. Se você vai sair do Gama agora e pretendia seguir pelo Balão do Periquito, trânsito tranquilo até o Balão. Chegou no Balão, aí o bicho pega um pouquinho, tá certo? Já na saída do Gama, mais um desvio também por conta do VLP. Nesse trecho aí, o trânsito também complicado. Olha o que é que espera o morador do Gama nessa manhã. Tem que exercitar a paciência. Falava agora há pouco, né, no início do DF no ar, que trânsito parado não tem alternativa, não adianta buzinar, não adianta ficar com raiva, o carro não vai sair voando ou magicamente desaparecer do congestionamento. Tem que exercitar a paciência. Coloca uma musicazinha legal, vai ouvindo ali tranquilamente, nada de ficar teclando no celular ou ligar para alguém, isso tira demais a atenção. Estudos comprovam que pelo menos, se for ligação, 30%, mensagem, mais de 50% da atenção do motorista é desviada e isso acaba provocando acidentes. Você vê imagens aí já no Gama, às 7h51, trânsito parado, congestionamento hoje na porta de casa lá no Gama. Raposo continua a nossa viagem aí por dentro, mostrando para você o trânsito. O segundo acesso mais tranquilo, né, Raposo? O segundo acesso aí do Gama, mais tranquilo nesse momento. E sabe o que é que me chama a atenção, Raposo? Já temos quase uma hora
de uma hora não, deixa de ser exagerado, Juliano, pouco mais de meia hora de DF no ar e até agora nós não localizamos um ônibus quebrado. Será que a culpa é do Yamanaka, hein? Quando o Yamanaka está aqui com a gente, o Yamanaka está se recuperando em casa, né? Fez uma cirurgiazinha, está lá descansando, daqui a pouco ele volta. Nós estamos com a Michela Lucas comandando o nosso DF no ar. A Michela está trazendo sorte para o usuário do transporte coletivo. Até agora, nenhum ônibus quebrado. Quando é o Daniel, são 2, 3 por dia. E o Daniel fica tentando jogar a culpa no coitado do Fábio Raposo. Trânsito interno no Gama agora tranquilo. Será que a gente consegue mostrar, Raposo, cortando o caminho aí pelo Gama? Você consegue dar um nó no Jair Tanus e voltar lá no Balão do Periquito antes da gente mostrar a 040? Essa daí já é 040. Nesse trecho aí que o Raposo está mostrando pra gente, tá tranquilo? Sabe o que é que eu queria ver, Raposo? Se do Balão do Periquito, pegando à direita, naquela pista que vai para 040, o trânsito está tranquilo. Que se tiver, é uma boa alternativa para o morador do Gama, né? Ele chega no Balão do Periquito e já corta metade do congestionamento, porque ele dobra à esquerda nesse trecho aí, olha só. Vai sair mais ou menos nesse ponto aí que o Raposo está mostrando pra gente. Pode cortar caminho, você morador do Gama, chegou no Balão do Periquito, corta caminho para 040, por lá tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo. O Raposo vai mostrar pra gente, olha só. O comandante Jair Tanus sobrevoando a cidade do Gama nesse momento e o Raposo virando a câmera aproximar pra gente lá nas obras do VLP, na altura do Balão do Periquito. Nesse ponto mais ou menos, você vê aí, olha só, obras do VLP, trânsito por aí um pouquinho complicado. Chegou no Balão do Periquito, você dobra à direita, sai na 040, por lá tudo tranquilo. Pro morador do Gama tem saída. Agora eu quero saber se para o morador de Santa Maria tem escapatória, Raposo. Quem vai sair de Santa Maria, olha o nó que eu vou dar no Fábio Raposo. Aí o Balão do Periquito, é isso? Não, aí é o joelho lá. O joelho, um dos desvios, o Jair vai dar a volta no helicóptero devagarzinho e a gente vai mostrar a 040. Eu vou seguir com o Fábio Raposo até ali a entrada de Santa Maria. Você vai ver daqui a pouquinho a 040, passando pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, trânsito fluindo tranquilamente por lá. Por aí o bicho pega. E pega também na saída de Santa Maria. Nós vamos dar a volta no nosso helicóptero, dar a volta na câmera agora. É esse trecho aí, Raposo. Esse trecho que eu queria mostrar primeiro para o telespectador. Raposo chegou agora lá. Olha só. Seguindo reto, trânsito complica. Trânsito complica seguindo reto. Agora tem a alternativa no Balão do Periquito de virar à direita, E à direita você pode pegar a 040 com trânsito fluindo tranquilamente, já depois da Polícia Rodoviária. Antes da Polícia Rodoviária, ali próximo à barreira fiscal, ao posto fiscal, próximo ao viaduto de Santa Maria, trânsito por lá complicado. E olha só, você que nos acompanha agora, acabo de receber uma informação aqui passada pela Polícia Militar, que nós tivemos uma briga entre motoristas. Olha só que coisa, foi aí na 040. Eu vou pedir para o Raposo seguir viagem rumo ao 040. A imagem deu uma congeladinha ali, olha só. Briga entre motoristas lá na 040, de acordo com o CIAD, após uma colisão, aquele famoso totozinho, sabe como é? Motorista da frente para, o de trás vai coladinho demais, não dá distância, acaba batendo. Pois é, os dois saíram na tapa, meu amigo, saíram no tapa no meio da pista, lá na 040, em frente a um atacadista que tem por aí, um supermercado atacadista. Lá pra cima, Raposo, quase chegando a Valparaíso. Vai pra lá pra gente ver se ainda tem alguma confusão por lá. Polícia Militar foi acionada e já deve ter chegado ao local. Aconteceu agora há pouco, deu entrada no CIAD. Tem mais ou menos 10 minutinhos essa informação. Capaz dos dois ainda estarem trocando tapa no meio da rua, viu? Capaz do Raposo ainda pegar a briga. Você que nos acompanha agora, fique ligadinho, olha, o nosso helicóptero sobrevoando. Falou barraco, o Raposo correu. Tá já chegando lá, a gente mostrar pra você. Vamos dar uma procuradinha por aí, Raposo? Dá uma olhada por aí. Receba a informação aqui, olha só. A briga teria começado por volta das 7h45, ou seja, 11 minutinhos agora. Não sei, vai que ainda tem a confusão no meio da rua, o Raposo vai passar por ali. Se não tem a briga, tem pelo menos o congestionamento. Falava pra você que o trânsito estava complicado na altura aí do posto fiscal, olha só, trânsito muito lento neste momento. O Raposo vai dar uma olhadinha, pode aproximar um pouco mais a câmera, Raposo?
Você de casa vai me ajudar agora. Você de casa vai dar uma olhadinha por aí. Vê se encontra 2 marmanjos em pé no meio da rua trocando tapa. Vê se encontra. Se encontrar, levanta o braço aí e fala pro Juliano, tá bom? Olha só, tô dando uma olhada por aqui. Até agora não tem carro parado, não tem totozinho, mas a informação do CIAD é de que aconteceu agora há pouco. Vai que os dois tomaram juízo, né? 10 minutos, mais ou menos 11 minutos, né? Voltaram assim, decidiram acabar com a briga, trocaram telefones e seguiram viagem. Mas o trânsito continua complicado por aí, vários ônibus nesse momento. Raposo vai seguir mais ali pro lado de Santa Maria, Raposo? Nós estamos exatamente sobre o posto fiscal nesse momento. Até agora por aí, tudo tranquilinho. Tem um outro atacadista mais na frente ali, a gente vai seguir viagem e ver se a confusão foi por lá também. Você vê nesse ponto aí, olha só. Trânsito parado, só chegar rapidinho no viaduto de Santa Maria. Olha só, aí, para quem vai sair de Santa Maria, tá daquele jeito, trânsito parado também. 7 horas e 57 minutos. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto do Distrito Federal. E a Polícia Militar de Taguatinga vai poder contar com patinetes motorizados em suas operações diárias. Quem tem mais informações pra gente ao vivo é a repórter Franci Rodrigues. Só falta a Franci tá andando de patinete também. Tá não, né, Franci? Bom dia pra você. Bom dia, mas por que não, hein, Juliano? Porque eu fiquei curiosa aí para testar a eficiência. Até porque eu estava conversando com os policiais que estão trabalhando nesse triciclo. Eles dizem que é um equipamento ecologicamente correto, que já mostrou sua eficiência. É um equipamento silencioso, ou seja, não chama a atenção do bandido e tem muita praticidade. Ou seja, é um divisor de águas aí, uma máquina do futuro, a gente pode dizer, para quem está acostumado a fazer esse policiamento a pé. Porque, Juliana, para você ter uma ideia, quem trabalha no policiamento a pé, caminha até 5 quilômetros por dia. E aí, com a super máquina, que a gente pode chamar agora, que são os patinetes elétricos também, um policial pode fazer um percurso de até 30 quilômetros por dia, não é, sargento? Mais ou menos por aí? De 25 a 30 quilômetros por dia. Pois é, ou seja, mas aí o senhor vai deixar de perder suas calorias, sargento. Com certeza, mas a gente recupera de outra forma. Pois é, olha, tem várias vantagens isso daqui. Quem vai conversar com a gente para dar todas essas vantagens aí é o Coronel César, Tenente Coronel César, que ele é o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, que é o quartel da PM aqui em Taguatinga. Agora vamos dar detalhes, viu, Juliano, do patinete elétrico. Olha só, ele tem 3 marchas, vamos dar a volta para você pegar aqui ao contrário, Regis. Ele tem 3 velocidades, é velocidade 1, bem aqui, ó, velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3. Tem piloto automático também, que funciona, pode ser acionado aqui. Ele tem uns comandos muito parecidos com o de uma moto, viu, Juliano? A velocidade contra... Opa, olha só como é. Se o sargento não tá aqui atrás para me ajudar, ele ia embora sozinho, né? No piloto automático. Vai dar prejuízo para a PM, não. Vezes. Ele costuma funcionar, mas tá puxado o freio de mão, ele não vai sair. Agora, Coronel, vocês vão colocar em prática isso já imediatamente aqui no policiamento de Taguatinga? Bom dia, Juliano. Bom dia à população do Distrito Federal. Esse equipamento tem sido testado aqui em Taguatinga e a ideia da corporação da Polícia Militar é estender para todo o Distrito Federal, né? Um equipamento, como foi dito, que tem grandes vantagens, tem apresentado grandes vantagens. O policial se adaptou muito bem a esse equipamento, que vem somar, né, nas outros equipamentos que a Polícia Militar dispõe. Ele tem várias velocidades, né? Por exemplo, o sargento lá deve estar na velocidade 1, né? Vou pedir para o senhor acelerar, sargento, para a gente mostrar o quanto ela é eficiente na hora de, por exemplo, estar atrás de um bandido. Ela vai rápido também, né, Coronel? Exatamente. Ele tem 3 velocidades, como foi falado. É um equipamento silencioso e que facilmente transpõe esses obstáculos pequenos que nós temos em calçadas. Se adapta então a qualquer solo. A adaptação dele é excelente para o meio urbano. Não só para o meio urbano também, porque nós fizemos testes nos parques e também se adaptou muito bem aos parques. Ou seja, aquele caminho de trilha, não é, Coronel? A trilha, né, o calçamento que é diferenciado num parque. Então ele se adaptou muito bem. Ele tem várias vantagens, viu, Juliano? Olha só, você tá vendo a rapidez aí, né? Além dele colocar o policial num campo de visão vantajoso, né? Porque ele consegue ter um campo de visão maior, uma amplitude maior, quer dizer, ele também consegue ser visto de longe por uma pessoa que está precisando de ajuda nas ruas. Exatamente, ele tem essa característica.
ele faz com que o policial seja visto de uma melhor maneira pela comunidade, ou seja, ele é mais fácil de ser identificado, como o próprio policial que se encontra num patamar um pouco acima do normal, tem um comandamento visual melhor. Pois é, e aí ele suporta uma pessoa com até 140 quilos, roda até 30 quilômetros por dia, não é? O que faz aí, dá mais agilidade no policiamento, né? Que o policial costumava fazer um percurso no policiamento a pé de até 3 a 5 quilômetros. É um equipamento de segurança, tem 3 velocidades, ele também tem marcha ré, viu, Juliano? Freio de mão, piloto automático, buzina. Vamos acionar a buzina aqui dele pra gente ouvir? Quer dizer, tem a buzina também, tem um alarme. E olha só, Juliano, ele tem uma trava antifurto. Por exemplo, se ele está parado aqui, eu vou pedir para o coronel me ajudar aqui. O senhor segura aqui um pouquinho o microfone. Cuidado, Franci Rodrigues. Aqui. Não vou andar ainda. Mas, por exemplo, apareceu um bandido, aí aquele crime que ele pensa que é de oportunidade, o policial está um pouco distante, está de olho de longe, mas está um pouquinho distante, e aí o bandido vem e olha só, Juliano, eu vou levar essa máquina, né? Aí tenta levar, ó. Não consegue, ela trava, né? Ela trava mesmo. Olha, eu me considero até uma mulher com força, viu? Porque eu treino muito, mas ela... Não vai mesmo. Desiste, Franci. Você, como ladra, é uma ótima repórter. Desisto. Obrigada. Esse é um elogio que qualquer pessoa honesta gostaria de receber. Obrigada, Juliano. Então, é uma máquina que tem vários sistemas, funciona a bateria e ela é desmontável também, não é, coronel? Ela é completamente desmontável, cabe fácil de transporte. As baterias duram até 10 horas, né? O sargento está demonstrando, está retirando a bateria. O custo de recarga dessa bateria é apenas 20 centavos por recarga. Olha, que maravilha. Então, além de ser E ela desmonta também, né? E vocês podem, por exemplo, vamos desmontar agora e levar lá para o carro. Faz de conta que a polícia está precisando de um reforço num outro ponto. Aí é rapidinho. Chegou, ela desmonta muito rápido. Olha só, Juliano. Ô, Franci. Eles vão demonstrar agora como é feito a desmontagem dela. Não precisa de ferramenta nenhuma, né? Não. É tudo manual, né? Desmonta rapidinho, olha só. Aí, muito destrava prático. Ali no meio também, pronto. Exatamente. Aí ela já está completamente desmontada. E ali a gente pode transportar ela para uma viatura ou para outro carro que a polícia disponha para fazer o transporte dela. Agora, Juliano, esse triciclo, pois não? A princípio eles devem rodar aí em Taguatinga. Mas olha, gostei muito da iniciativa, achei muito prático o veículo. Eu queria perguntar para o coronel se já há a possibilidade, coronel, de um segundo momento, a Polícia Militar expandir, levar esse tipo de veículo também para o policiamento nas entrequadras, né, nos parques, por exemplo, o Parque da Cidade. Há essa possibilidade, coronel? Perfeitamente, Juliano. Essa é a ideia da Polícia Militar. Esse projeto nasceu em Taguatinga, mas ele foi apresentado para a corporação e a ideia da Polícia Militar já está em processo de compra de 490 equipamentos desses para que seja empregado em todo o Distrito Federal, nas áreas de parque, nas áreas comerciais, em todas as áreas em que ele se mostrou efetivo no policiamento. Pois é, ele se mostrou efetivo de que forma? Na prática, ele dá mais agilidade, mais rapidez, por exemplo, numa procura por um bandido, numa perseguição também ajuda? Olha, vou citar um exemplo. Ontem eu saindo do quartel aqui de Taguatinga para vir para a Praça do Relógio, eu, de viatura, demorei mais do que os policiais no patinete. Questão de trânsito hoje. Então, nós já tivemos vários casos em que os policiais atenderam a ocorrência de maneira mais rápida com o patinete na área comercial do que com a viatura e até com a própria moto. Então ele, além do policial ter um comandamento maior, porque ele está num patamar de visão mais alto, a população também identifica melhor o policial. Como você viu nas imagens, o policial fica em campo de visão favorecido. E ele tinha um banquinho aqui, né? Porque vocês fizeram uma adaptação. Aqui no meio, viu, Juliano? Ele tinha um banquinho que aí possibilita que o piloto, né, vá sentado ou não. A polícia optou por retirar esse banco daqui. Ele é opcional, né? Então ele pode ser colocado
e pode também ser tirado. Aí vai depender exatamente do tipo de policiamento que ele vai ser empregue. Então, nessa área aqui, ele tem se adaptado melhor sem o banco. Como vocês podem ver o sargento fazendo ali uma demonstração, ele sem o banco, ele tem se demonstrado melhor. Pois é, agora ele também está com a polícia há mais de um ano, não é? Em fase de testes, e agora já mostrou 100% eficaz e vai, por esses dias, vai ficar aqui pelo centro de Taguatinga mesmo. Exatamente. Durante toda essa semana nós estamos com operações aqui no centro de Taguatinga. Ele vai permanecer no centro de Taguatinga nesse policiamento, né? E não há uma seleção, viu, Juliano? Agora sim eu acho que vou tentar testar. Era isso que eu ia falar, Franci. Era isso que eu ia falar. Não é... Estava observando. Porque não precisa de habilitação, viu? Estava observando aqui as imagens. A praticidade que é pilotar. Pelo menos aparenta-se uma coisa fácil. E a sementinha do mal foi jogada aqui na redação. O pessoal falando, a França não dá conta de pilotar esse negócio, não. Eu duvidei. Falei aqui que você dava conta. Né? Agora só na prática. Você tá jogando pilha, Juliano. Isso não é coisa da redação, não. Isso é coisa sua. Será que o coronel deixa, Franci? Ele deixa, Juliano, porque essa é uma outra vantagem também. Não precisa de habilitação, não é? Então, por exemplo, os policiais como o sargento Fábio e o sargento Velber, que estão já com essa máquina há algum tempo, se eles estiverem de folga, não estiverem no momento lá que precise da utilização da eficiência dessa máquina, do patinete elétrico, qualquer outro policial que saiba operar pode sair, não é isso, coronel? Pode sair, qualquer policial pode utilizar. Policial, qualquer pessoa se adapta muito rápido a ele. Você vai fazer o teste, você vai ver que é muito... Agora, eu estou pedindo para o senhor segurar aqui porque eu tenho essa questão do equilíbrio, mas ele não cai, não é isso? Não cai para o lado? Vamos tentar só testar primeiro o equilíbrio, tá, coronel? Atenção! Não vai. Aí, ai meu Deus. Não cai não, Franci. Onde é que eu ligo? Tá ligado. Já. Tá ligado? Tá ligado. Destrava ele, destravar. Se eu cair, a gente não arquiva essa imagem. Não se preocupa, já pedi para gravar, Franci. Está tudo sendo gravado. Vai para a fita de erros no final do ano. Tá. Opa, e tem ré, né? A marcha ré, tem ré. Dá ré em velocidade também? Não, mas eu não quero isso, não. Eu quero a redação toda parou para ver a Franci cair. Não vou cair. Vamos lá. Tá. Façam suas apostas, atenção você de casa. Tenho pânico de moto, vamos lá. Agora eu vou. Opa. 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 Atenção. Franci Rodrigues pilotando o novo triciclo da Polícia Militar. Segundo os nossos equipamentos aqui de medição de velocidade, ela ultrapassou a incrível média dos 4 km por hora. Franci, cuidado. Opa! Quase dá prejuízo para a PM. Franci Rodrigues. Ô, Franci, tô vendo ali ela acompanhada de perto. Depois eu vou perguntar se realmente é fácil pilotar, porque aparentemente é tranquilo, né? Aparentemente é tranquilo. E olha, a Franci ainda ganha dinheiro para fazer isso, hein? Se divertindo desse jeito. Depois tem gente que reclama de ser repórter, olha lá. Eu vou perguntar também pro Coronel César depois o que é que ele achou, né? Novo contratado nosso, trabalhando também ali ao lado, ajudando a Franci Rodrigues. Né? Ô, Franci, fala pra gente se é tranquilo. Qualquer pessoa pode mesmo pilotar? É tranquilo. Olha, Juliana, eu vou dar um depoimento pessoal porque eu sou muito medrosa, não gosto de esportes radicais, negócio de tirolesa, bungee jump, essas coisas, eu não gosto disso mesmo, eu sou muito medrosa. E logo que a gente chegou aqui, a primeira coisa que os sargentos aqui que estão operando, você vai testar ao vivo. Não vou testar porque eu tenho medo. Mas aí eles foram fazendo foram fazendo com que eu começasse uma paquera, né, com equipamento, e aí de fato eu gostei. É leve, é seguro, tem essa coisa do equilíbrio que não cai, e isso é até bom, por exemplo, na hora de um policiamento, de uma situação de risco, de perigo, de fuga, na verdade, quero dizer, de perseguição, porque não cai mesmo, ela tem essa função de manter o equilíbrio, né? E você pode comprovar que é de fácil adaptabilidade. Então, um policial que passa por um treinamento ali de meio expediente, ele está
apto a andar com esse equipamento e fazer o policiamento de maneira efetiva. Num momento de uma abordagem, como você viu, é só descer do equipamento e o policial vai proceder na abordagem de maneira segura, sem nenhum risco à integridade do policial. Agora, ela é ecologicamente correta, né? E a manutenção também parece que é simples, não é, Coronel? A manutenção é muito barata. Esse equipamento tem se mostrado bastante eficiente e bastante econômico para a Polícia Militar, para o cidadão, que é quem paga o imposto. Porque... Agora, essa já é uma máquina que... desculpa, o senhor pode continuar respondendo sobre imposto? Não, o que eu estava falando, como ela é de baixa manutenção, então, para os cofres públicos, ela tem essa vantagem. Ou seja, furou um pneu, qualquer borracharia de bicicleta conserta. O sistema de freio dela é um sistema barato. Então, é um equipamento que realmente custo-benefício é excelente para a atividade policial. Pois é. Portanto, vai ser usado já na Copa das Confederações agora? Hoje a gente espera que o processo licitatório seja concluído e que a gente possa já utilizar. Nesse final de semana nós utilizamos no jogo de futebol, no Brasiliense e Gama. Foi excelente o emprego dela, trouxe um benefício muito grande para o policiamento ali no estádio. Então, esperamos poder contar na Copa das Confederações já com esse equipamento. Como eu falei, Juliana, a gente gosta de dar e mostrar novidades aqui. Portanto, uma máquina ecologicamente correta, eficiente, prática e que vai ajudar muito no policiamento a pé. Percorre até 30 quilômetros por dia. A gente só tem a comemorar, não é, Juliano? Com certeza, Francis. Muito obrigado. Para encerrar, deixa eu só perguntar para o Coronel, se precisar de um reforço no policiamento, Coronel, a Francis está aprovada? Ela está aprovada. Pode trabalhar aqui como voluntária no nosso policiamento em Taguatinga. Olha, voluntária, eu gostei. Voluntária, só não precisando pegar na arma, que é outra coisa que eu tenho pânico também, tudo bem. Tá certo, obrigado, Coronel, obrigado, Franci. Agora são 8 horas e 13 minutinhos. 2 meninas foram detidas em Braslândia. Elas vendiam drogas no meio da rua. O repórter Benício Garbaza foi lá conferir essa história. BR-080, nossa equipe vai se deslocando por aqui, sentido Braslândia. A informação é de que a Polícia Militar prendeu traficantes.